O Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, IEPFD, tem o prazer de apresentar ao debate: a COP26 acabou e a Amazônia tem que ser salva. O que fazer? Com Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e ícone internacional da luta em favor da sustentabilidade. A COP26 mostrou mais uma vez que a humanidade está ameaçada. Suas atividades econômicas destroem a natureza e promovem o aquecimento global. O relatório do IPCC de agosto de 2020 já havia mostrado que o aumento médio da temperatura já ultrapassou 1 grau centígrado comparado com o período pré-revolução industrial e arrisca chegar antes de 2050 a 1,5 graus centígrados. Por mais que os humanos mudem como utilizam os recursos naturais, os eventos críticos chegaram para ficar e com intensidade cada vez maior. Assim, as tempestades, as ondas de calor e de frio, os tufões, as secas, o aumento do nível do mar, o desaparecimento de espécies de animais na terra e nos oceanos, as perdas do solo agriculturável, entre outros, irão permanecer. No caso do Brasil, o desafio mais premente é o de parar o desflorestamento da Amazônia. Impedir que a maior floresta tropical do mundo se transforme numa savana com impiedosas consequências no regime fluvial do centro-oeste e sudeste brasileiro. A Amazônia morrendo, falece o celeiro do Brasil, sem as chuvas que provêm da transpiração da floresta e chegam por meio dos rios voadores, com perda imensurável de vidas animais e vegetais, cujas preciosidades ainda sequer conhecemos. Tendo como debatedor outro ex-ministro do Meio Ambiente, Gustavo Krause, o conteúdo do debate, além de perturbadoramente lúcido, nos enriquece e nos inquieta sobre um tema tão pungente como é a séria ameaça da vida na Terra. Eu sou João Rego, presidente do Instituto, e lhe convido a assistir esse debate deixando seu comentário logo abaixo deste vídeo. Poderá se inscrever em nosso canal, onde receberá em primeira mão notícias sobre nossos debates, seminários e as diversas atividades do Instituto. IEPFD, Conhecimento e Ação em Favor da Democracia. Bem, pessoal, é com grande satisfação que recebemos Marina Silva nessa live para discutir uma questão da Amazônia pós a COP26. Né? É sabido do processo de desenvolvimento pós-revolução industrial que a humanidade vem destruindo o meio ambiente de uma forma acelerada. Nos últimos 200 anos, o impacto do crescimento com a visão de como se nós tivéssemos recursos infinitos tem causado um impacto extraordinário com o aquecimento global, ameaçando a vida na Terra. Marina Silva tem uma história extraordinária e dispensa uma apresentação, porque todos nós conhecemos a sua trajetória, tem prêmios internacionais, é uma personalidade, vamos dizer, um ícone da luta ambiental e da luta pelo desenvolvimento sustentável, reconhecida mundialmente. E o Instituto de Estudos e Projetos para o Fortalecimento da Democracia tem uma grande satisfação de receber Marina para essa live. Eu passo a palavra para a Marina agora e, em seguida, o Gustavo Krause, também ex-ministro do Meio Ambiente, ele fará algumas reflexões sobre e provocações também sobre a fala de Marina. Então, Marina, com a palavra. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite que me foi feito. Cumprimento o Instituto e agradeço a pessoa do João, do professor Tarcísio, do professor Elimar. Enfim, uma satisfação estar aqui com o meu colega, ex-ministro Gustavo Krause, que vai fazer também uma intervenção
após essa minha fala inicial. E eu, em primeiro lugar, quero pontuar que eu não tenho uma formulação acadêmica sobre o desenvolvimento sustentável, sobre a Amazônia. Eu tenho uma experiência vivencial acumulada ao longo de mais de 30 anos, quase 40 anos de militância socioambiental, quando comecei aos 17 anos, lá no meu Acre, com o Chico Mendes, e depois tudo aquilo que fui vivenciando como vereadora, deputada, senadora, ministra do Meio Ambiente, candidata à presidência da República por 3 vezes. Então, o que eu vou compartilhar aqui é sobre essa experiência vivencial e é desse lugar que eu vou falar. Obviamente que isso também está atravessado por reflexões, por leituras, por aquilo que a academia, né, a arte, a literatura, o bom senso, a própria espiritualidade me ajuda a refletir. Bem, começando, como me foi proposto, como, enfim, uma questão, né? O fato de a COP26 ter acabado recentemente, e a gente ainda está sob a égide do impacto, não é, das decisões que foram tomadas ou as que não foram tomadas e, mais uma vez, foram adiadas, e a ameaça que vive a Amazônia e se existe uma saída para essa região tão importante e estratégica do nosso país, da nossa região e do planeta. Em relação à COP26, eu quero pontuar rapidamente algumas coisas. Vocês todos são pessoas muito bem informadas e com certeza acompanharam muito desses desdobramentos, outros acompanham todo o seu percurso desde a Expo 92. Então, eu diria que essa COP26 ela foi uma espécie de COP da revelação, né? Uma COP que trouxe grandes revelações para o mundo todo. E eu diria que ela revelou muito claramente que nesses anos todos de acúmulo, desde que fizemos a grande reunião no Rio de Janeiro e estabelecemos 3 grandes eixos para enfrentar a crise ambiental global, que é a Convenção da Biodiversidade, a Convenção da Desertificação e a Convenção sobre Mudança Climática. É claro que o problema da perda de biodiversidade é algo terrível também, com um potencial de destruição. Hoje nós estamos perdendo 1000 vezes mais espécies do que há 50 anos atrás, isso é algo assustador, mas a mudança climática é uma espécie de armagedom ambiental, que precisa ser resolvido, e desde o relatório do Nosso Futuro Comum, da primeira-ministra da Noruega, que esses esforços vêm sendo feitos durante um longo período, não é? Se desdobrando em regulação, em marcos legais internacionais, multilaterais, como isso se desdobra no âmbito dos Estados nacionais. Depois a gente passa por uma fase de tensionar na questão da implementação, e a COP de Paris foi esse marco definitivo, e desde então o esforço é de implementar todos esses acordos já estabelecidos, todos esses compromissos já inscritos, e aí que eu digo que a COP se revela, né? Essa COP26 é a COP da revelação. E o que ela revelou para nós, no meu entendimento, é que a sociedade está fazendo a sua parte. Hoje há uma grande mobilização da sociedade nos mais diferentes segmentos. Só para se ter uma ideia, a pesquisa recente que foi feita em relação ao Brasil, mais de 80% tem noção de que a gente vive sob os efeitos das mudanças climáticas, e as catástrofes, as chuvas torrenciais, os deslizamentos, tudo isso tem sido uma pedagogia cruel e perversa para o nosso povo, né? Em comparação com os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, que é algo em torno de 77%.
no Brasil, algo em torno de 80% tem consciência de que a gente já vive sob os efeitos das mudanças climáticas. Tivemos uma grande mobilização da sociedade brasileira, de mulheres, de indígenas, de jovens, de empresários, um fazendo greenwash, outros levando propostas até interessantes. A presença, me desculpe, mas mentirosa do governo brasileiro, né? Uma participação exemplar da comunidade científica. Então, sociedade, comunidade científica, uma pequena parte das empresas, enfim, presente ali com uma questão bastante significativa, mas eu diria que o que ela revela é que a sociedade, comunidade científica, principalmente, estão fazendo a sua parte. E revela também que, infelizmente, governos e empresas é que não estão fazendo sua parte. Por quê? Porque a COP26, em que pese alguns avanços, como a questão em relação ao metano, redução de metano, a questão do desmatamento até 2030, o acordo que os Estados Unidos assinaram com a China de cooperação em mudança climática, eles, na verdade, fazem acordo com a mão, depois tiram com a outra, a gente está vendo aí a discussão da cúpula em relação à democracia, como está tensionado o debate, mas em que pese alguns ganhos, ficou muito a desejar. E fica a desejar, porque na hora de mexer em questões muito importantes, como é o caso do carvão, não é? Mais uma vez, em China e, no caso também, o próprio Estados Unidos, né, tem uma atitude muito refratária em relação a essas questões e não conseguiu avançar. Mas tem um ponto que é a denúncia da indiferença total com o que está acontecendo, que foi o compromisso de mobilizar algo em torno de 100 bilhões de dólares para ajudar os países vulneráveis, leia-se países de renda baixa e países de renda média baixa, e não países de renda média alta, como é o caso do Brasil, né, que tem condição de fazer o dever de casa sem precisar desses apoios que são fundamentais para países vulneráveis de renda baixa e de renda média baixa. Não foram mobilizados esses recursos. Eles ficaram sem definição, sem cronograma, sem acompanhamento, e isso é uma demonstração que os países ricos estão tratando a questão da mudança climática ainda na lógica do velho modelo de desenvolvimento. Só para vocês terem um dado, né? E isso foi um relatório que foi feito a pedido do Reino Unido para um indiano chamado Dasgupta, que se convencionou chamar relatório Dasgupta. Esse relatório ele dá conta de que o mundo continua investindo por ano algo em torno de 4 a 6 trilhões de dólares em atividades que destroem o planeta, principalmente que favorecem a emissão de CO2 e que aumentam o problema gravíssimo desse armagedom ambiental que é as mudanças climáticas. Veja, de 4 a 6 trilhões em atividades que destroem e não conseguimos mobilizar as maiores potências 100 bilhões para ajudar os países vulneráveis a fazerem a sua agenda de adaptação, de mitigação, para poder fazer a transição. Então, para mim, essa é a COP que revelou o quanto, não é, a discussão tem a ver com o sistema. Ela esbarra no sistema. A forma de produzir, a forma de consumir, a forma de depositar nossos dejetos, nossos resíduos, a forma de como distribuímos a riqueza que produzimos e os impactos negativos dessa produção de riqueza no fundo, o que sustenta, o que protela a agenda de enfrentamento das mudanças climáticas. Boa parte dos problemas que nós precisamos resolver já tem respostas técnicas. O que falta é o compromisso ético de usar essa técnica para poder fazer a transição. A gente sabe que a União Europeia, que o Reino Unido tem uma agenda ousada, que o presidente Biden fez uma inflexão fantástica. Tudo isso é muito importante. Mas hoje nós temos um problema grave, por exemplo, a Rússia não se move nessa agenda.
A Índia é totalmente refratária nessa agenda. A China, ainda que faça grandes enunciados, não tem cronograma ainda em relação a esses enunciados, né? E tem uma dependência enorme, isso é uma questão técnica, real, objetiva, em relação, né, ao uso do carvão, por exemplo, né? E eles hoje são responsáveis por metade das emissões que são feitas no mundo. Então, hoje, ele é um vetor de vulnerabilidade climática e, obviamente, que precisa fazer esse enfrentamento, assim como os Estados Unidos, ainda que o Biden tenha sinalizado e tenha tido avanços significativos, inclusive com o Programa de Desenvolvimento e de recuperação econômica, de infraestrutura verde, como eles têm chamado, mas o próprio Partido Democrático estava fazendo resistência e só durante a COP que ele conseguiu aprovar o pacote. Mas, numa vitória dos republicanos em relação ao Congresso, tudo isso pode ir por água abaixo, como foi com o Obama. Então, essa COP revela que, infelizmente, o tratamento do problema das mudanças climáticas ainda é semelhante a uma cama de Procusto, né? Muita gente conhece o mito de Procusto, né? Que é aquele criminoso que tinha uma estratégia de hospedar as pessoas numa casa linda, maravilhosa, etc., seduzia os viajantes, mas ele tinha uma cama que tinha uma mecânica que, se o hóspede fosse muito grande, ele encolhia a cama para poder cortar a pessoa para ficar do tamanho da cama. Se a pessoa fosse muito pequena, ele estendia a cama para poder botar a pessoa numa estrutura que esticava até que ela se quebrava toda. O sistema é a cama de Procusto. Ele tenta fazer com que a realidade se adapte, não é, à sua forma de produzir, de consumir, e é um modelo que já se mostra insustentável. Então, no fundo, empresas e governos acabam esbarrando num questionamento. Mudar de modelo de desenvolvimento, essa é a questão, que se traduz, né, em ações práticas que têm a ver com mudar a matriz energética, que tem a ver com requalificar o uso dos recursos naturais, que não são infinitos, como a gente pensava, e aqui eu estou falando, né, para pessoas que conhecem essa agenda, e que são finitos e que, portanto, não podem mais ser tratados como vinham sendo tratados até chegarmos ao ponto de considerarmos que a continuidade da vida no planeta está em risco, como diz a Hannah Arendt. Não é só a vida humana, ela diz, né? Os seres humanos, com suas ações, poderão destruir não apenas a vida humana, mas as condições em que a vida lhes foi dada. O problema das mudanças climáticas tem um potencial de risco, se chegarmos ao ponto de não retorno com as emissões de CO2, de destruir não apenas a nossa vida, mas as condições em que a vida nos foi dada. Então, a COP que revela essa impotência e chega nesse ponto, e que exige cada vez mais mobilização da sociedade, tensionando governos e empresas por uma agenda com cronograma. Não basta dizer, não, em 2030 você é carbono zero, em 2030 vou reduzir desmatamento, em 2050, porque cada empresa vai passando para o próximo CEO e cada governo vai passando para o próximo governo. Se você não tiver metas, o que vai ser feito em 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, até chegar ao compromisso, nós não vamos conseguir enfrentar esse problema. A comunidade científica não arreda pé, e isso é muito importante. A mídia tem dado muito espaço para essa agenda, a mobilização da juventude dos seus diferentes segmentos, né, terão que tensionar empresas e governos para que façam o dever de casa, não tem outra saída. Bem, dito isso, acho que não quero mais me ater a isso, porque em relação à Amazônia, a Amazônia é parte de tudo isso, né? A Amazônia tem um estoque de carbono que equivale a 10 anos de emissão do planeta, né? Se nós jogarmos essa bomba, esse míssil de carbono na atmosfera, nós estaríamos jogando o equivalente a 10 anos de emissão de todo o planeta só
nesse pedaço de território que nós temos aqui no nosso continente. Agora, a Amazônia é um ponto, um vetor de vulnerabilidade, mas também de equilíbrio, de estabilidade, porque ela é responsável por 20% da água doce que vai para os oceanos para evitar um nível de saturação que comprometeria a biota marinha. A Amazônia é responsável, não é, por, segundo o pesquisador Antônio Nobre, que fez um paper para o Papa Francisco, quando do Sínodo da Amazônia, né? E ele diz que cerca de 70% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas que são produzidas pela Amazônia. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, essa água é lançada na forma de vapor, e isso faz com que, né, o PIB da América do Sul tenha essa dependência em cerca de 70% esteja relacionado às chuvas produzidas pela Amazônia. Ou seja, ninguém em sã consciência destrói 70% do seu PIB. A gente luta para crescer 1%, 2%. Agora, quando se está destruindo a Amazônia, trata-se de estar comprometendo o equilíbrio do planeta e, particularmente, para a nossa região e, mais particularmente, para o Brasil. Porque o Brasil é uma potência agrícola, que tanto o agronegócio, né, se arvora, porque é uma potência hídrica. E só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. A água que é produzida para a Amazônia é responsável por 1/3 das chuvas do regime de chuva do nosso país, e sem ela o sul, sudeste e centro-oeste virariam um deserto, que nem o deserto do Atacama, segundo as pesquisas que são feitas. Então, né, quando a gente fala da Amazônia, não, vamos dar um valor econômico para a biodiversidade, para tudo que tem ali, para poder preservar. Ora, a Amazônia já é uma geradora de riqueza pelos serviços ecossistêmicos que ela presta. Nós, do Brasil, temos 11% da água doce que é disponível no mundo. O mundo tem como água a poder ser usada em atividades econômicas de sedentação humana e animal, né, algo em torno de 0,3% de toda 70% de superfície de água que a gente tem. Desses 0,3%, o Brasil tem 11%. Desses 11%, mais de 68% é a água da Amazônia. Ou seja, né, nós somos uma potência hídrica e quando nós exportamos grão, quando nós exportamos carne para a China, para a Europa, para onde for, não vamos nos iludir que é só proteína, nós estamos exportando água, porque para cada quilo de grãos é no mínimo 2 toneladas de água, para cada quilo de carne é no mínimo de 3 a 4 toneladas de água. Nós somos grandes exportadores de água nos produtos que nós vendemos, porque é mais fácil comprar o nosso grão, a nossa proteína animal, que tem abundância de terra fértil, tem abundância de sol, estão vendendo sol também, né? E nutrientes. Tem abundância de água, mas principalmente água, do que tentar produzir na China a soja, por exemplo. Então, nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Só para se ter uma ideia, né, do serviço que a Amazônia faz, se nós fôssemos bombear esses 20 bilhões de toneladas de água que fica na forma de vapor, nós precisaríamos de algo em torno, acho que é de 30 mil, ou é 50 mil agora, acho que é 30 mil Itaipus trabalhando ininterruptamente para poder bombear essa água. O custo disso é inimaginável, certo? Você gerar energia, não poderia ser de água, da onde viria água? A floresta produz a água que ela usa, 50% ela usa, 50% ela entrega para nós. Então, pensar a Amazônia só nesse quesito, não precisa a gente ficar inventando nada, ela já é uma grande produtora de riqueza, mas ela também produtora de riqueza em relação à sua biodiversidade, a quantidade de produtos, de materiais que podem ser produzidos a partir da floresta. Você pode engenheirar aquilo que a natureza testou durante bilhões de anos
Existe uma ciência chamada biomimética, que hoje faz esse engenheiramento daquilo que é a natureza e transforma isso em equipamento, em produto, em materiais, não é? É um grande ganho. Na indústria farmacêutica, na indústria de cosmético e uma série de outras coisas, no turismo, mas ela também é o espaço da economia 4.0, que é a bioeconomia, como diz o professor Carlos Nobre, aonde, não é? Nós podemos criar uma cadeia de valor a partir da floresta em pé, usando a própria biodiversidade. Não vamos nos esquecer que a Amazônia já foi responsável pelo equilíbrio da nossa balança comercial, acho que é algo em torno de 30% durante um período, com 2 produtos da biodiversidade, a castanha e a borracha. Só que era alta concentração de riqueza para poucos e muita pobreza para o seringueiro, inclusive para mim, que sou filha de seringueiro e que trabalhamos no regime de semi-escravidão. O novo ciclo de prosperidade não pode ser mais dessa forma. Terá que ser um ciclo de prosperidade que combata as desigualdades sociais, que seja capaz de fazer com que os povos originários e tradicionais sejam respeitados, que façam um entrelaçamento entre entre economia e ecologia, entre saber científico da biociência e os saberes tradicionais associados a recursos naturais, que é a riqueza dos povos indígenas. É uma outra economia 4.0, que mantém a capacidade de suporte da floresta, que mantém uma ocupação demográfica à altura de proteger a floresta. Não tem como haver adensamento populacional na Amazônia. Ela é mais da metade do nosso território, mas ela não pode ser ocupada com grandes adensamentos, como acontece em outras regiões, porque ela tem que continuar preservando a floresta. Já temos uma destruição de algo em torno de 20% da cobertura vegetal. Se chegar aos 25%, os cientistas dizem que a gente entra em ponto de não retorno, nos transformaremos em savana. E aí não tem mais jeito, porque começaremos a ter incêndios naturais, processos de estresse hídrico altamente complexos, que a floresta entrará em processo de combustão natural. Hoje, todos os incêndios que temos na Amazônia não é por processo natural. Por isso que o Bolsonaro vai mentir, dizendo que não existe incêndios naturais na Amazônia. Não existe mesmo, ainda, porque é uma floresta úmida. Mas, se ela passar desse ponto de 25%, hoje já tem algumas regiões que estão emitindo mais do que sequestrando. Se passar disso, ela entra num processo de incêndios naturais, e aí é o fim da floresta tropical. Bem, houve esse acordo também na COP de fim da destruição das florestas tropicais. A União Europeia, o Reino Unido, os Estados Unidos e a própria China, de certa forma, estão fechando o cerco de não adquirir produtos que sejam produzidos em prejuízo das florestas tropicais. Aí as pessoas dizem, não, mas eles destruíram, desmataram, nós temos o direito também de desmatar. Nós não temos esse direito, não temos. E não queremos, nós temos que ser os primeiros. O Brasil é um país altamente vulnerável ao risco climático, tanto quanto a China. A China é altamente vulnerável, mais do que os europeus e do que os americanos, nós somos, porque se trata da nossa própria sobrevivência. Então, a Amazônia é o lugar de um novo modelo de desenvolvimento. Eu olho para a Amazônia, que está sendo destruída, 22% de aumento do desmatamento, 13 mil quilômetros quadrados foram devastados esse ano do governo Bolsonaro, são 3 anos seguidos de destruição, mas não precisa ser assim. Nós podemos ter desmatamento zero. Nós já reduzimos o desmatamento da Amazônia por quase uma década em 83%. Saímos de 27 mil quilômetros quadrados para 4.600 com o plano de prevenção e controle do desmatamento, que foi feito durante a minha gestão. Evitamos lançar 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera e fomos responsáveis por 80% das florestas protegidas das áreas de conservação que foram criadas no mundo de 2003 a 2008, quando eu saí. No governo Bolsonaro, nós já somos responsáveis por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo e aumentando a emissão de CO2, mesmo na pandemia.
quando o mundo inteiro reduziu algo em torno de 7%, no Brasil nós tivemos um aumento que eu acho que é algo em torno de 9%. E para não ficar, para a gente poder discutir, né, o modelo de desenvolvimento que precisamos para o mundo e para o Brasil, e particularmente para a Amazônia, é o que nós chamamos de um modelo sustentável de desenvolvimento. Só que não é apenas a sustentabilidade econômica e ambiental, é também a sustentabilidade econômica e ambiental, mas social, cultural, e eu diria política, ética, estética, porque sem democracia é muito difícil resolver os problemas, né? Sem diversidade cultural, a gente também não consegue fazer com que esse mundo continue interessante, criativo e livre, porque a gente vira uma coisa homogênea, que é isso que o atual modelo tenta fazer, né? Respeitando todas essas dimensões da sustentabilidade. Agora, o mais importante, sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida, é um novo patamar civilizatório que vai ter que vamos ter que ressignificar nossa experiência. O mundo caminhou, tem grandes coisas boas que conseguimos desde a Revolução Industrial. Agora, não tem como dar continuidade a esse processo que está em curso, senão a gente vai destruir, as condições que promovem e sustentam a vida na Terra. Boa parte das respostas já estão dadas, basta o compromisso ético e político de fazer os investimentos corretos. Não é mágica, não se muda a matriz energética da noite para o dia, mas é algo que precisa ser feito. E esse ser feito tem a ver com política, eu termino por aqui, não é? Muita gente faz estudo e risco econômico, risco isso, risco aquilo outro, e não faz o risco político. Hoje, grande parte dos prejuízos que nós temos de investimento tem a ver com um governo que acha que agrada os empresários, dizendo que vai flexibilizar trabalho escravo, dizendo que vai flexibilizar a legislação ambiental, dizendo que isso e aquilo outro, né? Quando, na verdade, o mundo não quer investir em quem quer fazer a competição pelo caminho de baixo. O mundo está sinalizando que vai investir em quem faz a competição pelo caminho de cima, que associa economia com ecologia, que respeita direitos sociais, e essa é uma agenda que a sociedade está pautando como novo padrão, mas que está em disputa, não é? Para isso, nós vamos ter que fazer escolhas políticas, porque não adianta a gente querer proteger a Amazônia e ter no Congresso aqueles que estão praticando a corrupção normativa. Se antes era a corrupção institucional, agora é as duas. A corrupção institucional continua e a corrupção normativa. A ação do Centrão e do governo é deixar a lei em conformidade com o crime, em lugar de deixar o criminoso em conformidade com a lei. Quando você diz que vai regularizar a área que foi roubada de terra pública, dando um título definitivo para o ladrão, você está praticando corrupção normativa. Isso é corrupção normativa. Quando acontece algo como Brumadinho e Mariana, e você diz que vai acabar com o licenciamento ambiental, que ele vai ser declaratório, eu e o Krause e os outros colegas fizemos agora uma carta para o presidente Pacheco, pedindo uma audiência, porque é você deixar o crime, a lei em conformidade com o crime. Pela nova lei, Mariana não é crime. A Vale do Rio Doce não tinha que pagar os bilhões que ela está pagando para indenizar. Por quê? Porque o licenciamento é autodeclaratório, não teria mais as exigências. Então, o esforço do Brasil é o seguinte: nós não somos o lugar do problema, nós somos o lugar da solução. Aqui é possível uma matriz energética limpa, aqui é possível a gente ter uma agricultura certificada com rastreabilidade, aqui é possível manter os povos tradicionais e originários, aqui é preciso, mais do que possível, combater desigualdades sociais, não é? E, se até agora todos eram desenvolvimentistas, progressistas, conservadores, socialistas, comunistas, capitalistas, o mundo impôs uma equação: todos terão que ser sustentabilistas. Uns vão ser conservadores, outros progressistas, mas todos terão que ser sustentabilistas, porque capitalista precisa de ar, de terra fértil e de água potável, socialista também. Infelizmente, não é?
Isso ainda não foi entendido. Isso pode ser entendido por conservadores e progressistas, jamais por um negacionista, porque eles não lidam com o princípio da realidade. Então, o debate sobre o desenvolvimento da Amazônia tem a ver com um novo modelo de desenvolvimento que mantenha a floresta em pé, respeite populações tradicionais, crie, né, a bioindústria, a bioeconomia, trabalhe com o turismo, com uma série de atividades diversificadas para que a gente crie um novo ciclo de prosperidade que não tem mais ser como o padrão da concentração. Um dado, e paro por aqui. A cadeia produtiva do açaí, da bioeconomia do açaí, gera mais empregos do que a poderosa Vale do Rio Doce, no Pará. A Vale gera 20 mil empregos, a cadeia produtiva do açaí gera 300 mil empregos. A cadeia produtiva do açaí já arrecada mais impostos do que a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma empresa tecnológica de altíssimo nível, mas altamente verticalizada. A cadeia produtiva do açaí é altamente horizontalizada, gera emprego para milhões de pessoas. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Marina. Gustavo Krause vai fazer a intervenção dele e, após isso, nós abriremos para o debate. O modelo da gente, a gente pega 3 perguntas, você responde, depois mais 3 perguntas e aí a gente vai seguindo. Tá bom? Então, Gustavo, por favor, com a palavra. Queridos e queridas amigas participantes, João, veja o que é que você fez comigo. Não precisa, quer dizer, o que é que falta dizer? O que é que cabe a um debatedor diante de uma exposição feita com tanto conhecimento de causa e com tanta lucidez? A minha querida Marina, eu vou contar um fato real. Quando ela começou a ganhar notoriedade, e no plano, inclusive, nacional, como candidata a presidente, as pessoas, né, na conversa que eu tinha com as pessoas, elas me perguntavam, né, e Marina, como é isso? Como é ela? Qual é a sua visão, o seu conceito? Muito difícil você conceituar uma pessoa, mas eu dizia assim, olha, Marina Silva, ela é a encarnação da sustentabilidade. Ela é a sustentabilidade em carne e osso, coração e espírito. Por quê? Porque ela, quando ela fala, eu estava pensando em falar na cultura da sustentabilidade e não precisou. Porque ela exala isso, ela é absolutamente verdadeira, porque ela é isso. Ela faz parte do chamado povo da floresta. Por isso que ela não só conhece porque aprendeu, porque leu, porque prosperou, né? Porque resistiu e porque venceu. Isso é uma demonstração de sustentabilidade. Mas porque isso que ela coloca, esse conjunto de preceitos, são preceitos que formam um outro tipo de cultura, que é a cultura da sustentabilidade, onde você tem que observar a diversidade, onde você tem que ter ampliar a cultura do acolhimento, da espiritualidade, eu diria, quando eu falo amor, nada romântico, é esse amor que nos tornam seres comunais, é a sororidade com a natureza. Então, ela é essa expressão. Ela não precisa... eu disse assim, ela é a prova real deste conceito que é de sustentabilidade, que veio lá de 80... da Gro Brundtland. Não, é uma coisa muito maior. E o mais grave nisso, e é aí quando ela coloca que alguns atores avançam nesse processo e outros são absolutamente reacionários e insensíveis a isso, é exatamente porque eles não conseguem perceber
esta comunhão, eles têm o governante, não é, que naturalmente sofre todo tipo de pressão, mas ele precisa ter a noção de que a questão ambiental é profundamente subversiva. Ela é uma consciência crítica, um zumbido no ouvido dessa geração e dessa civilização, a civilização do petróleo, a civilização da energia suja. É preciso entender que é uma consciência crítica e um propósito estratégico. Se ele não perceber isso, ele está começando com um erro conceitual e não tem solução. Se ele mantiver uma visão dual, separatista de homem e natureza, ele está incorrendo numa dualidade insuperável. Por isso é mais fácil negar. Ele não entende que quando se corta uma árvore, dói também no braço da gente. Cortar uma árvore, maltratar um animal, maltratar uma flor, deixar que a flor seque, isso tem um significado, como ela disse, ético, estético. Vale por si, tem um valor intrínseco. É muito difícil botar na cabecinha de certas pessoas o que é o valor intrínseco da natureza. Eu tive duas influências muito positivas na minha vida, que foi Vasconcelos Sobrinho, que não está aqui, e Clóvis Cavalcante, que saiu. Eles sabem disso. Porque eles me fizeram perceber que não adianta você colocar políticas em prática se você não está convencido desta unicidade homem-natureza, desta relação que termina sendo dominadora, destrutiva, sem futuro. E foi o que aconteceu. Os modelos que estavam em voga aconteceu. O que por que Marina luta, e que existe hoje, imagine, muito mais gente lutando por isso na academia de ciências sociais, na academia das ciências de um modo geral, muito mais. E os políticos, uma grande parcela dos políticos, não tem a menor noção desta responsabilidade, que é uma responsabilidade civilizacional. Não é só colocar política pública em andamento, não. É preciso ter esta visão, como eu vou repetir, essa visão comunal. Homem e natureza são realidades indissolúveis. Hóspede, hospedeiro. Michel Serret já dizia isso no seu livro O Contrato Natural. Então, Marina, eu preciso... O que é que eu vou dizer? Diante de uma pessoa que representa isso, que fala disso com a maior naturalidade. Eu fiz um esforço enorme para aprender, sentir, e sentir aprendendo. Fiz um esforço enorme. E, Marina, preste atenção, eu sou um convertido. Saia de junto dos conversos. Os convertidos, não é? Eu não sei em que momento aconteceu minha estrada de Damasco. Eu estou falando em pessoas que tiveram influência, mas depois eu mesmo vi com os meus olhos. Eu vivi, você viveu isso menos do que eu, mas eu vivi um pouco da solidão política do cargo de ministro do Meio Ambiente no país, onde o governo é o grande predador. É o grande predador. Eu tinha uma dificuldade enorme, porque por conta das licenças ambientais, das estradas. Fui até, não sei se justo ou injusto, mas na tua terra, no Acre, nós tivemos um embate bonito sobre aquela estrada que estava sob a dominação de figuras que não vale a pena a gente relembrar. Bom, então, eu estou diante dessa encarnação, dessa personalidade que se confunde com as suas próprias ideias. É a sustentabilidade em movimento, falando e defendendo suas ideias. Fico muito feliz em participar de um grupo de 8 ministros, com várias tendências políticas, com várias divergências pontuais, mas com uma coesão brutal, que é essa visão de unicidade. Nós não tivemos um problema só, uma divergência
de fundo ao produzir os documentos que nós produzimos. É verdade, Marina? É verdade. É verdade. Rubens Recupero ao liberal Gustavo Krause, ao cara de direita, da direita. Imagina como não se pensa estreito. Você, quando pensar na questão ambiental, você tem que pensar com largueza, com profundidade. Bom, então, veja bem, o que eu queria colocar é que eu venho apreciando, eu venho acompanhando tudo isso, não tanto com a intimidade, nem com a profundidade de Marina, mas eu faço uma sugestão a vocês. A Folha de São Paulo, o Pulitzer Center, financiou a viagem de uma equipe da Folha de São Paulo que passou 21 dias examinando a crise energética nos Estados Unidos. São 4 matérias. Isso já está no site do jornal. Vale a pena ser lido por todo mundo para ver a dimensão do que é a crise energética dentro de um país, né, que o país modelar, às vezes o gendarme vê, etc. Não estou desconfiando dos americanos. Estou só dizendo que nos 10 mil quilômetros que esses repórteres percorreram, da Califórnia, à Flórida, ao Texas, a tudo isso, a visão é uma visão muito dramática, muito dramática. Eu, para não tomar mais tempo, porque o que eu acho que quem tem que ter tempo aqui de falar da experiência, dessa experiência profunda, inclusive dizendo uma coisa que eu nas minhas limitações, eu dizia, não adianta levar para a Amazônia um modelo exógeno de desenvolvimento, o modelo é endógeno, ela me fala aí do açaí. É agrocivilcultura. E a outra coisa que me assusta dramaticamente é a perda da biodiversidade. Aí é um prejuízo absolutamente irreparável. Como tocou no meu coração quando ela falou da água, eu sou um apaixonado pela água, fiz um esforço brutal para que a lei de recursos hídricos viesse a viger, e é um padrão legal, não é uma coisa da minha gestão, é uma obra coletiva da qual ela fez parte, a lei de recursos hídricos, né? Esse elemento tão integrador que é a água, e pouca gente sabe que a gente exporta água, esse recurso cada vez mais escasso, mais desamado. Né? Foi bom. Então, Marina, eu e meus companheiros eu tinha a plena convicção de que a figura do debatedor era desnecessária. Absolutamente desnecessária. Eu estou... Porque, protocolarmente, se imagina que o debatedor vai colocar questões, Não, eu sou exatamente um seguidor disso tudo. Eu sou um discípulo hoje, um discípulo, eu diria... É um amigo. Hein? Você é um amigo, por isso você está... Um amigo, sabe, e a gente fica querendo bem as pessoas, porque a gente vê as pessoas também de forma diferente. Sem uma cosmovisão, não adianta uma cosmovisão nessa linha, não vai, as coisas não vão muito para frente. Então, o que é que eu imaginei? Eu imaginei exatamente falar nessa confluência, falar nas grandes convergências que estão acontecendo no Brasil, a convergência pelo Brasil, o Instituto de Clima, eu tenho participado, e Marina também, de todos esses. Nós temos hoje um espaço interessante, muito interessante, na mídia, etc. O que me leva a concluir com 3 perguntinhas, que somente não são nem perguntas, eu vou explicar o que é. Então, eu vou, por isso, fugir um pouco, me desculpe, João, ao ritual do chamado do debatedor, por uma razão simples. Eu tenho o meu neto mais velho, ele já conversa, os meninos de hoje são muito mais sabidos, a gente era muito abilolado, muito abestalhado, os meninos de hoje sabem de tudo. Ela gostou da expressão. Nordestino, abestado. Entendeu? E o menino me fez 3 perguntas, que ele disse, olha, amanhã eu vou estar com uma pessoa, eu vou levar essas 3 perguntas para ela,
que, em parte, ela já respondeu, mas eu não posso negar essa intermediação ao meu neto. Ele me perguntou, pai, é verdade que estão derrubando e queimando? Ele assim, né, queimando árvore, que ele adora cavalo, bicho, campo. Ele tem 11 anos, entende disso, vive nesse negócio. É verdade que estão derrubando? Eu digo, meu filho, eu vou trazer essa resposta e a dimensão disso aí. Posso dizer que é verdade. Você não imagina quando seu avô assumiu o ministério, foi o pior ano de 1995 por conta do boom econômico. Foram 27 mil quilômetros, ela está certa, foram 27 mil quilômetros o ponto de partida. E foi caindo. Né? Se lembra da medida provisória 11... 80%. Uhum. Que estabeleceu os 80% de reserva legal da Amazônia, que foi lá em 96 e 95. Diante do que aconteceu, nós tivemos que tomar muitas providências. Bom, essa foi a primeira pergunta. É verdade? Ele parece que não estava acreditando no que estava vendo. A segunda coisa é verdade que, se isto acontecer, pode existir uma catástrofe. Uma cidade como Recife pode desaparecer, porque não fala de que os oceanos vão subir com essa temperatura, com esse aquecimento. Aliás, eu acho que o calor do Recife já é um aquecimento diferente de 20 anos para trás, de 40 anos para trás. É quente, é uma quentura danada. Eu não sei, não, o cientista é que sabe. Mas está um calor arretado. Eu não sei se eu estou certo, mas é verdade que a temperatura da Terra vai aumentar. E a outra coisa, Marina, que aí é uma pergunta em que as outras eu subscrevo, mas essa eu não só subscrevo, mas tenho uma curiosidade especial. Qual é a avaliação? A pergunta é a seguinte: a gente pode construir, a gente ainda pode dizer a essa criança que um mundo melhor pode ser feito, um outro mundo é possível. Nós podemos dar a eles ainda, no tempo que nos resta, nós podemos dar uma coisa melhor. E você que conhece toda essa progressão, né, que viu tudo, que sofreu na pele, né, coisa... Por isso que eu digo que você é o retrato da sustentabilidade, essa resistência. A minha pergunta é, da década de 70 para cá, quando começou, né, quando a questão ambiental entrou na agenda internacional, o copo d'água está mais cheio ou mais vazio? Que comparação você faz? Será que nós avançamos? Avançamos o suficiente ou não avançamos o suficiente? Ampliou-se a consciência ou não se ampliou a consciência? Então, você veja que o menino de 11 anos está me fazendo essa pergunta. Ele não é a Greta Thunberg de Pernambuco, não. Ele me fez essas perguntas como um avô, que de vez em quando conversa sobre história, conta história para ele, porque ensinou história, aí de vez em quando eu não sei, eu minto, etc. Contador de história tem que mentir um pouco, senão mentir não tem graça. Então, Maria, eu fico muito contente e emocionado, certo? Emocionado. E ver você saudável, bonita, entendeu? Obrigada. Sempre ativa, né? De vez em quando eu entro lá no grupo, está lá as coisas, e aqui, com essas pessoas, que são pessoas, a Marina, é o que há de melhor, ou de... Tem muita gente boa aí, viu? É o que tem de muito bom em Pernambuco, está aí, certo? Em Pernambuco eu estou vendo outras pessoas aí de outros países, e você... não é, pode continuar dando, como vem dando. Eu quero dar esse testemunho a vocês, esse grupo de ministros que se reúne, Carlos Mink, que é um figuraço, Zé Carlos Carvalho, os figuras, né? O Rubens Recupero, Zé Goldenberg. Quer dizer, essas pessoas estão atentas, estão ativas. E eu vou na cola. Ele é proativo. Então, muito obrigado. Deus te abençoe, entendeu? Até porque você tem essa outra forte dose de espiritualidade que compõe a consciência ambiental. Então,
eu agradeço muito e agradeço a João e a todos vocês de me dar uma oportunidade única de falar para uma pessoa que entrou para a história em vida. Você entrou para a história deste país em vida. Isso é uma coisa muito... tem uma força simbólica muito grande. Por isso, Deus abençoe. Amém. Obrigada, Gustavo. Trazendo essa sua paixão pelas ideias e pela vida, enriquecendo o debate. Nós já temos aqui Clóvis Cavalcante e Marise Costa. Clóvis, você está com o microfone aberto aí? Ele caiu e está voltando agora, João. Ele caiu de novo. Ele não está conseguindo... Entrou agora. Ok, pronto. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir o microfone, Clóvis. Microfone, Clóvis. Pronto. Pronto, Clóvis. Tá ouvindo? A palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por ter podido assistir a esse debate tão motivador. E eu gostaria de fazer uma observação aqui rápida, é que quando o nome de Marina foi anunciado para ministra do Meio Ambiente, em 2002 ainda, eu encontrei nesse dia Krause, no Mosteiro de São Bento de Olinda, onde haveria um concerto de Natal. E o que ele disse foi, uma palavra que ele usou aí agora, há pouco, achei arretado. De modo que o que Gustavo falou foi uma expressão de algo que ele sente há muito tempo. Isso foi em 2002, há 19 anos, exatamente em dezembro de 2002. Então, foi a alegria de escutar a Marina falar, minha amiga, Krause também, meu amigo, e pessoa de grande referência. Agora, eu só tinha uma observação a fazer, que é a seguinte, é que o problema que nós enfrentamos e que a COP não considerou é que o autor do conceito de pegada ecológica, William Rees, chama de overshoot. Overshoot quer dizer ultrapassagem, é você exceder limites da natureza. São dois limites que você excede. De um lado, o da extração de recursos. Você tem um limite de extrair. O outro limite é a permissão para você jogar na natureza dejetos, sujeira. É a capacidade regenerativa do planeta. A isso ele chama de biocapacidade. Então, a pegada ecológica do mundo hoje tem uma dimensão que é 70% maior do que a biocapacidade. Quer dizer, nós estamos usando 1,7 terras por ano para satisfazer as nossas necessidades de quê? Consumo excessivo, hiperconsumo. O grande problema do mundo é hiperconsumo, porque nós estamos numa rota, inclusive, Krause se lembra disso, eu escrevi na introdução do meu livro, Desenvolvimento de Natureza, Estudo para uma Sociedade Sustentável, uma rota de colisão da sociedade humana com a natureza. Nós estamos caminhando para a nossa extinção. E aí entra uma questão que é com relação à sustentabilidade. Tudo tem que ser sustentável. Ninguém faz uma ponte insustentável. Ninguém faz um avião insustentável. Ninguém faz um estádio insustentável que não suporte a capacidade dita como sendo a capacidade do estádio. Então, tudo tem que ser sustentável por necessidade. Então, aí, o que é sustentabilidade? De um lado, segundo aí, eu cito um ensaísta americano chamado Wendell Berry, que diz o seguinte, a sustentabilidade tem um eixo, tem dois eixos. Um eixo é o eixo biofísico, que é seguir as leis da natureza. O segundo eixo é cultural. Cultural significa fazer algo dentro do que a sociedade imagina. Para que haja sustentabilidade do ponto de vista cultural, é preciso, ou melhor, o problema gira em torno do afeto. Então, você tem que ter, de um lado,
a dimensão biofísica e, do outro lado, a dimensão do afeto. E foi isso, quando o Gustavo se referiu, que me veio à mente, a questão do amor. Então, é o afeto. O que é o afeto? É amar a natureza, amar a vida, amar todos os seres, amar coronavírus, amar rinocerontes, amar ararinha azul de Lear, amar tudo, amar o próximo, amar o companheiro, amar a pessoa próxima e amar tudo aquilo que sustenta a vida. Isso falta. Essa capacidade de amar está diluída pelo consumo exagerado. Uma coisa absurda, por exemplo, hoje, é prédio alto. Prédio de 30, 40, 50 andares. Isso traz um caos ecológico. Mas ninguém considera isso. Todo mundo vai morar em apartamentos elevados, lá em cima. Tem um prédio no Dubai que tem quase 1 quilômetro de altura. Imagine o esforço energético que se faz para levar água até o último andar, levar passageiros, levar mercadorias. E o lixo depois que se deposita. Isso é algo que tem que ser pensado no contexto do que William Rees chama de overshoot, sobrecapacidade. Nós temos que considerar isso, e é o que faz com que haja uma extração de recursos da Amazônia, destruindo biodiversidade, destruindo o equilíbrio ecológico. Essa coisa, por exemplo, foi o motivo de que Marina saiu do governo, de Belo Monte. Belo Monte é o maior desastre ambiental brasileiro. É um crime ambiental, Belo Monte. No entanto, todo mundo valoriza isso como algo necessário. Do mesmo modo, energias ditas limpas, não tem nada de limpas as energias chamadas de limpas, com a eólica. Na Bahia, atualmente, é um problema muito sério, nas serras da Bahia, provocado pela energia renovável, energia eólica. Gravíssimo, um problema gravíssimo. Como o da mineração. Ninguém pode parar a mineração. Mas qual é o limite da mineração? Tem que ter um limite. Bom, isso aí envolve a dimensão biofísica e a dimensão cultural, que é a dimensão do afeto. Mas eu gostei muito, foi muito provocativo esse debate, e eu vou dizer para vocês, eu estou no meio do mato. Eu estou, tem a internet que permite isso, eu estou numa albergue de altitude, do município de Gravatá, em Pernambuco, estou longe de tudo. Eu chego aqui na minha propriedade e não vejo um único carro passar na minha frente, nem moto passa. Graças a Deus. Esse é o mundo que vale a pena. É o mundo das sociedades tradicionais, dos povos indígenas, e Marina expressa muito bem isso. E eu tentei captar essa percepção escrevendo sobre o conceito de etnoeconomia. Foi um conceito que eu introduzi na ciência em 2000, em Oxford, numa palestra que dei lá. Mas eu cumprimento todos, saúdo Gustavo, saúdo Marina, com um grande abraço, meu carinho, meu afeto aqui do Brejo de Gravatá. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Marina, a gente vai, após Marise, você passa a palavra para você e depois a gente segue adiante com novas intervenções. Marise Costa, com a palavra. Boa noite, saúdo a todos. Apresento as minhas... O fato de eu estar muito feliz de estar aqui com vocês hoje, inclusive porque eu sou admiradora da ex-ministra Marina. Nós estivemos há 20 anos juntas no Congresso do Ministério Público, onde eu lhe dei meu primeiro livro, Meio Ambiente Sadio. A senhora era ministra. Estou até nervosa, que geralmente eu não fico.
mas Não, era obrigada, ministra que do bom. Meio Ambiente e sou sua admiradora. E para mim foi extremamente importante estar sendo esse debate, o aprendizado que nós estamos tendo aqui. Mas eu vou lhe colocar uma questão, que é uma questão que eu venho me fazendo desde que eu li um livro chamado Design de Culturas Regenerativas, de Daniel Wall. E aí ele traz a ideia de que a gente precisa ir para além da sustentabilidade. Aí ele traz o conceito de regeneração. E aí eu realmente comecei a concordar com ele, porque não adianta a gente só sustentar o que a gente já tem. A gente precisa de transformações profundas na sociedade, em todas as áreas da sociedade. E essas transformações profundas, do meu ponto de vista, vêm resgatar um pouco daquela ideia lá da década de 70, do Arne Naess, né, da ecologia profunda, onde ele trabalha com a transformação da consciência, e ele traz a ideia da transformação da consciência para a preservação ambiental, desde lá da década de 70, quando começou o debate sobre a proteção ambiental. E aí eu fico para responder aquela pergunta, né, a pergunta que é a nossa pergunta base aqui dessa reunião: como que a gente vai sair desse Armagedon, né? Uma questão da Amazônia é só uma parte em que a gente está inserido, se a gente não vai para além da sustentabilidade, numa visão de regeneração. E quando eu falo nessa visão de regeneração, eu penso em todas as áreas da sociedade. Regenerar a educação. A gente vem criando nossos filhos e nossos netos numa mesma educação, que é uma educação fechada, não é uma educação transformadora. As crianças querem cada vez, como lembrou o professor Clóvis, consumir, e a gente não está conseguindo enfrentar essa realidade desse consumo excessivo, dessa busca do ter, né? Então, será que a gente não precisa ir para além da sustentabilidade na educação, né? Nessa ideia de regeneração, na educação, como a gente come, como a gente consome, como a gente produz, inclusive energia eólica. Eu estou publicando agora com os alunos, para a próxima semana, um livro chamado Conflitos Socioambientais na Zona Costeira. Conflitos Socioambientais, a minha pesquisa foi na Zona Costeira do Rio Grande do Norte. Nós vimos casos onde a energia eólica destruiu comunidades. Então, e aí nós estamos, né, em geral, as pessoas que não estão muito próximas de algum tipo de energia renovável, que tem uma pegada como essa, não sendo contrária totalmente à energia eólica. Ela tem o seu valor, mas não da forma como ela está sendo praticada, e principalmente no Nordeste do Brasil. Então, será que a gente não precisa ir para além da ideia da sustentabilidade? Ministra, esse questionamento eu mesmo venho me fazendo o tempo todo, né? Será que não é muito pouco a gente falar só da sustentabilidade, mesmo nessa perspectiva que a gente vê da sustentabilidade, que o professor Elimar nos ensinou tanto, né? Uma visão muito mais abrangente da sustentabilidade, mas trazer aquela ideia dos bens comuns, dos comos. Então, é uma outra forma de lidar com a propriedade também, né? E eu sou do direito, eu vejo como o direito cada vez reforça o direito de propriedade. Enfim, desculpa eu ter falado tanto, mas a essência do meu questionamento é esse. Eu acho que a gente precisa pensar muito para além, nessa outra perspectiva da transformação de consciência mais profunda, porque nós estamos, tem dados que a gente já tem, até publicados pela Organização Pan-Americana de Saúde, que os nossos jovens de 15 a 29 anos são as maiores vítimas de suicídio. Né? Depressão e suicídio são os maiores problemas, é a segunda pandemia do mundo. Por que esses jovens se suicidam? Muitas vezes vem a questão de não ter acesso a coisas, acesso a bens, enfim. Então, a essência é essa. Será que a gente não precisa ir mais a fundo em todas essas questões? Né? É isso. Ok, obrigado, Marise. Marina, com a palavra, por favor. Bem, primeiro, eu quero agradecer as palavras sempre amigas e generosas do ministro Krause. De fato, a gente conseguiu, no grupo de 9 ex-ministros, ter um trabalho em benefício do Brasil e da proteção dos nossos imensos
recursos, e nem gosto desse termo recurso, mas dos nossos bens ambientais, que são fantásticos aqui no nosso país, e até mesmo superando as diferenças de cunho ideológico e até mesmo de natureza política, focando naquilo que é o essencial, né? Aquilo que é importante para um projeto de país e não o que é importante para um projeto de poder. Eu acho que é disso que a gente carece, ter uma visão de país, um ideal identificatório que nos impulsione, nos dando algum chão de futuro, alguma perspectiva. Então, muito obrigada. Eu acho que, dialogando aqui com o seu neto, não sei qual é 11 anos, né, a idade dele. Esses meninos, de fato, hoje eles são fantásticos. Eu ainda não tenho um neto com 11 anos, o meu netinho, o Matheus, só vai fazer 3 aninhos ainda. Mas os jovens estão muito antenados e eles, com as facilidades que eles têm em relação aos meios modernos de comunicação, eles dão de 10-0 na gente, em muitas coisas. Então, infelizmente, não é claro que isso é um processo que a gente pode reverter, não é? Mas só durante os primeiros 5 dias da COP foram destruídos, segundo o MapBioma, 9 milhões de árvores aqui, no caso da Amazônia. Nós destruímos no nosso país, em um ano, nesse ano, né, até agora, mais de 1 bilhão de árvores. E nesse cálculo que o MapBioma fez, né, em relação à Amazônia, no balanço dos 11 meses do governo Bolsonaro, que destruiu 470 milhões de árvores na Amazônia, né, aponta que nós tivemos, né, 1.539.970 árvores que tombaram a cada dia, ou seja, 1.539.970 árvores tombaram a cada dia, o que significa, não é, 1.000 árvores por minuto, 17 árvores por segundo. Então, estamos destruindo, sim, e é possível acabar com o bioma inteiro. A Mata Atlântica já foi 1.300.000 quilômetros quadrados. Hoje restam apenas 8% do que foi a Mata Atlântica, que é uma floresta tão rica, fantástica em biodiversidade quanto é a Amazônia. Em relação à nossa diversidade cultural, nós tínhamos nessa terra chamada Brasil mais de 5 milhões de indígenas. Hoje são apenas 900 mil, significa que nós eliminamos 1 milhão de pessoas a cada século. E isso é terrível quando a gente pensa no que a capacidade humana de fazer aquilo que a Hannah Arendt falou, né, que é de destruir a terra. Em relação a essa questão dos recursos hídricos, que é uma preocupação sua, e a gente trabalhou muito para aprovar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Quando eu fui ministra, conseguimos fazer a aprovação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, através da ANA, da Agência Nacional de Águas, e a gestão pelo uso múltiplo da água, algo que no Brasil é muito mal gerenciado. Nós já perdemos cerca de 15% da superfície, aquífera do nosso país, a superfície de água, já perdemos 15%, isso segundo dado também do MapBioma, em função da destruição da floresta, destruição dos mananciais, das nascentes, e uma série de coisas. E esse é um processo que avança cada dia no mundo em função da mudança climática, porque há um processo de retroalimentação em tudo isso. Agora, o bom de tudo isso aí, dialogando com a preocupação justa do seu neto, né, é que é possível reverter. O Brasil pode, sim, ter desmatamento zero. E a gente conseguiu isso, de reduzir desmatamento do jeito que conseguimos, quando a economia crescia uma média de 3% e o agronegócio a 2%. O agronegócio subia, o desmatamento caía. Mas, para isso, você não pode passar a expectativa da impunidade. Para que tivéssemos esse resultado de uma proteção de 83%, de redução de 83%, foi preciso botar
725 pessoas na cadeia. Foi preciso colocar 125 funcionários do IBAMA também na cadeia, envolvidos com corrupção e de outros órgãos ambientais estaduais. Foi necessário implodir 86 pistas clandestinas na Amazônia. Foi necessário aplicar 4 bilhões em multa. Foi necessário apreender 1 milhão de metros cúbicos de madeira. Foi necessário inibir 60 mil propriedades de grilagem. Esse é um trabalho que é enorme, mas você aponta que tem um caminho, que é de ir para o lugar da legalidade, não dar expectativa da impunidade, coisa que não acontece. A partir de 2012, o desmatamento voltou a subir porque houveram muitas flexibilizações, né? É fazer a agenda de ordenamento territorial e fundiário, é você tirar o que não pode, estimular o que não pode, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam comer, precisam viver, não é? Então, esse esforço que a gente continua fazendo, de diferentes governos, o ministro, foi a primeira vez que a gente teve um ministro antiambientalista, todos nós podíamos ter dificuldades internas com os nossos governos, mas estávamos ali para fazer a agenda da proteção. Pela primeira vez, nós tivemos um ministro, e continuamos tendo, que faz a agenda do desmonte, de perseguir os servidores do IBAMA, do ICNBio, do Instituto de Pesquisa Ambiental, de cortar orçamento, de tirar técnico e botar militar que não entende de nada, de trancar o fundo Amazônia, de fazer enunciados vazios, só com PowerPoint, que não se reflete em estratégias concretas, né, de ação. Então, é possível, sim, reverter desmatamento, e temos que fazer isso urgentemente, né? Essa é uma agenda que dá trabalho, mas é possível fazer, e nós já até conseguimos, né? O Brasil é um dos países que tem artigo científico em tudo quanto é revista, na Science, na Nature, em várias revistas de renome internacional, falando do plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. E muito obrigada, Klaus, por suas contribuições como debatedor. E se tem uma alternativa, uma esperança, eu acredito que sim. Geralmente, quando as pessoas me perguntam se sou pessimista ou otimista, eu digo que eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou persistente, né? Porque eu acho que determinadas coisas, se a gente fosse orientar por otimismo ou pessimismo, aí a gente não consegue andar. Persistência. E eu costumo trazer à memória, né? Quando eu estava lá no meio do seringal, vivendo a violência que a gente vivia, né? Se fosse uma questão de otimismo, a gente tinha desistido, mas a gente persistiu. E o que faz a gente persistir é compromisso. Se perguntar, é difícil? É difícil. A gente tem dúvida? A gente tem dúvida. A gente tem medo? A gente tem medo. Mas o compromisso é sempre maior do que o medo. Eu me lembro que quando assassinavam tantas pessoas, e eu pegava um ônibus que levava, às vezes, 3 dias para poder chegar em Chapuri, eu sabia que tinha muito jagunço ao longo da estrada, que já tinham matado tantas pessoas, eu tinha muito medo, tinha muita vontade de não ir, mas, por alguma forma, o compromisso era maior. E foi esse compromisso maior, né, que fez com que os cientistas tivessem a coragem de confrontar governos e empresas e dizer que não pode passar de 1,5% a emissão de CO2. Né? Esse compromisso maior que faz com que, muitas vezes, né, jornalistas briguem em suas redações para poder dar a notícia que precisa ser dada, né, que a juventude faz tudo que faz, é compromisso. Acho que o mundo precisa de mais compromisso e menos ambição, porque não é isso que vai resolver o problema. Tem saída, mas a saída, eu digo, é você encarar que o que está produzindo isso é um sistema insustentável. É a insustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e estética. E aí isso dialoga muito com o que você colocou, Marisa. Quando eu falo da sustentabilidade, eu não falo apenas... né, porque é um conceito que é conhecido, mas, para mim, todos os elementos do bem viver, né, de uma economia regenerativa, de todos esses valores, têm que estar postos, senão não é sustentável. Sustentável é aquilo que é possível, não é? Como dizem os africanos, que eles dizem que não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e netos, para mim é o melhor conceito de sustentabilidade. Nós tomamos emprestado e temos que devolver em melhores condições do que recebemos. Isso é sustentabilidade. E, de fato, né, como
falou o Clóvis, a capacidade de suporte do planeta está completamente comprometida e cada vez mais em função, inclusive, de uma coisa. Não é? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, é muito convergente. O Das Gupta diz que a gente já está consumindo algo que nos levaria a 1,6 planeta, vocês falou 1,7, muito compatível aí os estudos, né? E nós só temos um planeta. E ainda mais, a China e a Índia estão adquirindo padrões alimentares ocidentais. Não é? Um chinês bem alimentado, um indiano bem alimentado, ele come 250 quilos de grãos por ano. Um ocidental bem alimentado come 850 quilos de grãos por ano. Por que nós comemos tanto grão? Porque nós comemos grãos em forma de proteína, é grão digestivado. A gente usa o grão para transformar em proteína animal, em ovo, em carne, em leite, etc, etc. Então, se esse padrão vai para outras partes do mundo, significa mais, virtualmente, 3 pessoas sendo colocadas nesse planeta, que não seria mais só 7 bilhões de pessoas, correto? Então, o modelo é, de fato, insustentável. Por isso que é preciso uma reavaliação no padrão civilizatório. A crise que a gente vive é uma crise civilizatória, só que com uma diferença. A crise civilizatória dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos assírios, das civilizações pré-colombianas, não alcançava geográfica e demograficamente o planeta inteiro. A crise que nós vivemos no mundo globalizado e integrado pela natureza dos problemas, que a mudança climática afeta todos nós, quem emitiu, quem não emitiu, alcança geográfica e demograficamente o planeta inteiro, não há onde se esconder. Logo, é uma crise civilizatória. E é em múltiplas dimensões. Por quê? Por que nós, mesmo sabendo que estamos destruindo o planeta, continuamos fazendo as mesmas coisas? As empresas do petróleo estão querendo tirar a última gota de sangue do fóssil, né? Se aproveitando de que não tem como ter alternativa e não trabalham para ter alternativa, correto? Agora mesmo, a Brown University, que eu tive a felicidade de já estar lá por algumas vezes para fazer palestras, né? Os pesquisadores descobriram que as poderosas do petróleo, né, inventavam 1000 formas de fazer o diversionismo com a questão climática. Uma delas é a questão da pegada individual de carbono, porque enquanto você, como indivíduo, fica se sentindo culpado, quanto você emitiu, né, isso sai do terreno dos grandes emissores, que são as grandes empresas. E eles descobriram cientificamente que foi uma coisa tramada, pensada com marketing para desviar o assunto da regulação dos governos e das próprias empresas. Então, é um modelo insustentável. É disso que se trata. Por isso que eu digo que sustentabilidade não é uma forma de fazer, uma forma de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida, não é? É como a gente sair do ideal do ter para o ideal do ser. O ideal do ter é muito recente na espécie humana. Nós nos orientamos até o mercantilismo pelo ideal do ser. Os romanos queriam ser fortes, grandes, poderosos, não é? Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. Os egípcios queriam ser imortais. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas. E o ideal do ser orientou, como diz Cristóvão, o agir, o eto civilizatório, até então. A partir do mercantilismo, nós tivemos um deslocamento para o ideal do ter. Antes, a gente tinha as coisas porque a gente era. Então, tinha que ter um merecimento do ser para poder ter. Hoje, a gente precisa ter para poder ser alguma coisa. O problema é que 7 bilhões de pessoas, cada um tem capacidade infinita de desejar. E se desejamos ter coisas, não tem planeta que aguente. E todo mundo vai se sentir infeliz num planeta que nos limita. Por isso que é preciso um deslocamento do ideal do ter para o ideal do ser, um deslocamento dos limites extensivos, onde nós estamos disputando coisas, para os limites intensivos, onde nós estamos desenvolvendo habilidades. Há limites para ter, mas não há limites para ser. Não há limites para fazer a melhor poesia, não há limites para
fazer a melhor jogada de futebol, teoricamente falando. É para esse lugar que nós temos que ir. É uma ressignificação, são novos ideais identificatórios. Como trabalhar isso, não é? Não é por inculcação, não tem como ser um processo de inculcação. Acho que nós estamos nos deparando, como diz o Freud, com a pulsão de morte em plena atividade. É preciso que a pulsão de vida se coloque, é por isso que os jovens se colocam com tanta força, e o próprio tecido social vai fazendo essa mutação. Nós estamos no olho do furacão. As grandes utopias que se configuraram, nenhuma considerou o problema da insustentabilidade. Não é? Não por acaso a Rússia e a China hoje são grandes destruidores. O capitalismo, igualmente, os dois modelos em termos dessa visão, né, da capacidade de suporte do planeta estão complicados. Então, sim, não é? Fazer esse novo deslocamento, um processo de ressignificação social, cultural, política, ética, visão de prosperidade, né? Esse novo ciclo de prosperidade não pode ser, né, usar agora a natureza para mais uma vez concentrar riqueza, para mais uma vez produzir exclusão. Não é disso que se trata, senão continuaremos insustentáveis. Perfeito, Marina. Nós, infelizmente, vamos entrar nos últimos 15 minutos do nosso debate e temos lá a Patrícia de la Torre, que já levantou a mão, e tem uma pergunta do chat do YouTube, de Eliabe Jimenez. Pergunta a Marina se há possibilidade de ela escrever um livro sobre toda essa experiência vivida e pregada sobre o meio ambiente. Né? Essa você anota aí. Eu paso a palavra para Patricia. Bueno, muchos saludos, Marina. Bueno, yo soy andina, vengo de un país indígena, soy mestiza, ¿no? No soy blanca, soy mestiza, ¿no? Y más con raíces indígenas que de los blancos conquistadores. Es un honor poder estar aquí conversando, ¿no? Porque conozco toda la trayectoria de Marina, también de los colegas que están aquí presentes de la academia. Y bueno, yo me voy a atrever a decir algunas cosas, también con fundamento de vivencias, no tanto desde el punto de vista académico, ¿no? Sino de lo que se ha ido constatando y viviendo respecto de la sustentabilidad en nosotros, ¿no? Bueno, realmente la Amazonía del Brasil, nosotros también tenemos una pequeña parte de Amazonía, todavía la Amazonía latinoamericana en general, ¿no? Es un verdadero pulmón al mundo. Es un pulmón. Eso significa que tener un pulmón al mundo es que el mundo respire. Si no hay ese pulmón, es uno de los tantos otros de los que existen, ¿no? Si no tenemos una capacidad de proteger ese pulmón tan potente que obviamente el Brasil lo tiene, estamos justamente constatando estos diagnósticos que Marina y todos los que estamos aquí en otras reuniones que se ha tenido se han precisado muy bien. Es decir, los diagnósticos están hechos, las situaciones críticas están hechas, se ha debatido mundialmente. Entonces la pregunta es, pese a todo este debate del cambio climático que atenta contra la vida del ser humano, me da la impresión de que este alto riesgo ambiental, existe otro riesgo superior al riesgo ambiental, que es el riesgo político. O sea, lo ubico y lo pongo así con mucha precisión. Y en este sentido son los gobiernos, son las autoridades, son los que están en definitiva tomando las decisiones
mundiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos diagnósticos ya se lo viene haciendo a lo largo de muchísimo tiempo y son los mismos que se van agravando, pero no hay en un cierto momento un decir pare, aquí, hasta aquí nomás llegamos. O sea, eso en la última convención, o sea, no se dio. La gente salió desilusionada en este sentido, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de este alto riesgo político y estoy colocando que es un riesgo político superior porque está produciendo justamente un alto riesgo ambiental. Ya, claro que por otro lado nosotros podemos pensar en todo el desarrollo tecnológico grande, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en toda la agresión de los animales por el desarrollo tecnológico de la reducción del tiempo para reducir más vacas o para generar más carne a la venta, ¿no? Es también una agresión violenta, pero eso es en función de a mayor necesidad de alimentación del mundo, mayor tecnología más fácil, pero en función de una agresión también de la naturaleza, llámese también ríos, llámese animales, vegetación, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, me parece que este desarrollo científico-tecnológico en esta crisis civilizatoria es invasivo, porque invade la naturaleza también y no se toma conciencia de eso. Y en estas dinámicas, en donde pongo de fondo el modelo económico general en el mundo, o sea, el predominante, que es es el modelo neoliberal, se conjuga y se implanta, ¿no?, una insensibilidad de los valores humanos, una insensibilidad de la condición humana, una insensibilidad a la vida misma porque está llena de mucha violencia. Y aquí coloco como un punto fundamental todos los procesos corruptos que América Latina será, y se ha comprobado y se ha analizado y se ha dicho de altas corrupciones en América Latina, que es en definitiva un legado de tipo español, es un legado de la, en nuestro caso, ¿no? Pero es un legado de esta naturaleza que prevaleció luego y hoy se mantiene vigente en Ecuador. Este fenómeno es nítido, o sea, no podemos, porque resulta que muchas de estas valores de la conquista en la época hispana, no sé, en Brasil es diferente o a lo mejor es lo mismo, pero resulta que tenemos resultados similares, ¿no? Insertó una cantidad de prácticas también invasivas a la naturaleza. Cuando yo coloco estos temas haciéndome así, retrocediendo tanto tiempo, ¿no? O sea, cuando coloco estos temas de hacer esta reflexión en términos de, digamos, de los orígenes de nuestra sociedad actual, ¿no? Tomando estos aspectos, es porque en la actualidad incide fundamentalmente unas cosas principales que yo he visto que aquí han colocado, ¿no? Que es, y como Marina dice, ¿no? ¿Cuál es la solución? Que todos debemos tener en la mente, hacer todo sustentable, sustentable, sustentable. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si se quiere mantener una línea de esa naturaleza, la sustentabilidad debería convertirse en política de Estado. O sea, tratar, o sea, pelear, forzar para que justamente, porque no es una cosa banal, porque estamos diciendo sustentabilidad igual vida, sobrevivencia del ser humano. O sea, es una política que está sustentando la vida de nosotros en el planeta. ¿Ya? Entonces, sí, porque sí, estamos asistiendo a cambios muy fuertes y muy potentes, ¿no? Entonces, también es un reto muy importante esta sensibilización hacia todo lo que se ha convertido en una suerte de una decadencia como es humana que estamos viviendo. Aquí en el caso de Ecuador, o sea, se ve muy nítidamente este deterioro humano
que está en pos de los modelos de crecimiento y desarrollo más afincados en la cuestión de cómo es de tener mejores viviendas, mejores etcétera, ¿no? Con otra calidad de vida de los patrones que va produciendo el agresivo y violento desarrollo capitalista en nosotros, ¿no? En el Ecuador se hizo una experiencia que es de esta naturaleza. Países indígenas como nosotros, se implantó en la época del gobierno de Correa un norte que fue ideológico y un norte también filosófico al mismo tiempo, que se le llama el Summa Causai. ¿Ya? Este Summa Causai, en otras palabras, en el mundo occidental se llamaría el buen vivir. ¿Ya? Entonces, en la visión andina, en la visión indígena, la concepción que se tiene del vínculo con la naturaleza es totalmente opuesta a la concepción de la naturaleza que vivimos los que estamos en el patrón del mundo occidental. Por ejemplo, ¿qué significa el Summa Causai? Es una plenitud, es una grandeza, lo justo, lo superior. Es una belleza y una excelencia. ¿Ya? Por otro lado, es una relación permanente, dinámica, justamente con la interacción de la totalidad de la existencia humana en el movimiento dinámico de la vida. Desde esa perspectiva, entonces la vida es entendida desde una visión totalmente integral, no separada. Entonces, estos planteamientos del Summa Causai son básicamente como es opuestos a el modelo de desarrollo imperante. ¿Ya? Para los términos occidentales, el buen vivir más o menos estaría centrado desde el pensamiento aristotélico, ¿no? Que él lo coge y lo plasma. Entonces, ahí se puede llegar, yo creo que a una reflexión profunda, ¿no? Que hay que revertir esto. Hay que revertir porque vamos hacia una destrucción inconsciente en la población en su conjunto. Es una destrucción hacia la propia condición humana, de lo cual no somos conscientes tampoco, ¿no? Y que en este sentido, frente a esta insensibilidad y una violencia muy grave de unos con los otros que estamos viviendo, ¿no? Inviabiliza cada vez más esta sostenibilidad. Estaba haciendo una reflexión, ¿no? Que me parece que les participo, ¿no? En Ecuador somos 17 millones de habitantes, somos pocos. Pero somos un país con una pobreza alta. Ahorita 7 millones de ecuatorianos están desempleados por las políticas neoliberales. Es alto, casi el 50% de la población, como es económicamente activa, está desempleado. En igual forma, escuché, por ejemplo, cuando se presentó aquí un debate sobre el porcentaje de la pobreza, el hambre que tiene el Brasil. Y yo me quedé impactada cuando vi las cifras de hambre. En el Ecuador no llegamos a tener eso de hambre porque como somos países bien pobres, el vínculo con la naturaleza es más directo, porque no está atravesado por una serie de cambios tecnológicos. ¿Ya? Pongo un ejemplo. La gente que vive en la vera, o sea, del mar, las comunidades de pescadores no llegan a niveles tan altos de no tener que comer porque de la naturaleza cogen, o sea, van al mar, pescan y ya tienen proteína. ¿Ya? Si no, tenemos ahí el plátano, que es un alimento importante. En las comunidades indígenas, rurales, tenemos la cebada, tenemos las papas. Claro que todo esto ha sido tocado por la famosa globalización que homogenizó y planteó a los países en general
que para ser más económicamente productivos, avanzados, provocó que comunidades, por ejemplo, tradicionalmente productoras de cebada, de trigo, etcétera, etcétera, cambien y empiecen a producir otro tipo de alimentos. Entonces, aquí yo regreso nuevamente a estas cosas antiguas que están incidiendo en la actualidad y que sí urge empezar a una sensibilización, a una toma de conciencia individual. Ok, Patrícia, nós agradecemos muito seu relato valiosíssimo sobre a situação do Equador. Agora, infelizmente, nós estamos com o nosso tempo finalizando e eu vou passar a palavra para a Marina. De antemão, já agradeço a participação de todos, o debate riquíssimo, com, eu diria, um conteúdo de altíssimo valor, que acho que todos que assistem, de alguma forma, carregam uma inquietação dessa necessidade de mudança de comportamento, essa necessidade de rever valores de consumo e esse padrão ético que a Marina tão bem destacou. Eu agradeço a participação de todos e passo a palavra para a Marina para finalizar o debate. Bem, muito obrigada. Em relação ao livro, eu não consegui anotar o nome da pessoa. É um grande desafio para mim poder fazer um livro desse lugar experiencial da minha trajetória como ministra, principalmente, com as políticas públicas que implementamos, porque o grande desafio foi exatamente esse, nosso, Patrícia, da escala para poder alcançar os resultados, liderar pelo exemplo, foi o termo de referência que eu dei para a minha equipe. Quando cheguei no Ministério, estabeleci 4 diretrizes: controle e participação social, porque ninguém cuida de 8 milhões de quilômetros quadrados apenas com funcionário público, e totalmente transparente a gestão. Tanto é que criamos o sistema DT, que era o monitoramento do desmatamento da Amazônia em tempo real, aberto para a sociedade. Controle e participação social, apoio ao desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente para combater o que não deveria ser, não é? E política ambiental integrada, que é a ideia de uma política transversal, porque não é algo que você possa fazer como setorial, isso tem que estar na agricultura, no transporte, na energia, em todos os setores. Né? E eu concordo, transformar em política pública, mas para isso há que ter uma determinação política de fazer, e infelizmente as políticas são de curto prazo para alongar o prazo dos políticos. Né? Eu mesma acabei saindo do governo, porque percebendo que estava tendo uma pressão para induzir o presidente Lula, à época, a revogar as medidas do plano que estava dando certo, pelos mesmos grupos que hoje estão no poder, né? Eu criei um fato político com a minha saída e o governo se sentiu respaldado para manter e as políticas conseguiram se manter até 2012, a partir de 2012 foram sendo flexibilizadas e o desmatamento voltou a cair, então, voltou a subir. Então, o risco político é muito grande. Se eu posso pegar, né, o problema da crise civilizatória, que para mim é a combinação de várias crises econômica, social, ambiental, política e de valores, é na crise política e de valores que se sustentam as demais. Porque, como eu disse, boa parte das respostas técnicas já estão dadas. O que falta é o compromisso político e ético de transformá-lo em políticas públicas, de dar escala a essas políticas públicas, entendendo que é uma corrida de 4 por 4. As coisas boas a gente preserva, as coisas erradas a gente muda, as coisas corruptas a gente pune, e é assim que a gente vai fazendo isso. Isso tem que ser cada vez mais acelerado. Né? Na nossa trajetória dos 9 ex-ministros, eu consigo identificar o legado positivo, o sedimento bom de cada um. E isso tem que ser preservado. Né? E também as lutas que tiveram que fazer com seus governos, porque eles atendem à lógica que o Gustavo falou, né? do que há de mais atrasado, que às vezes é o que rende volta. Bem,
E ainda mais, né, nesse desafio aí do desenvolvimento tecnológico, bem, a gente é o resultado dessa tecnologia, né? Por isso que eu digo, não é só uma resposta no campo da ciência moderna, dos postulados de certo ou errado, é também como integra o saber narrativo das populações tradicionais, que sabe ver e perceber, ouvir e compreender, que sabe fazer, que tem conhecimento associado a recurso natural. Uma grande parte das grandes respostas que a humanidade está precisando vai ter que aprender com as comunidades tradicionais. Olha só, 80% das áreas protegidas do mundo estão sob o domínio das comunidades tradicionais. Contraditoriamente, são os que recebem menos recursos para proteger aquilo que é de benefício de todos nós. Foi uma luta na COP agora para eles conseguirem algo em torno de 3 bilhões para cuidar de 80% do que eles protegem há milhares de anos em benefício de todos. Olha a contradição. Agora, se a gente não olhar para essa tecnologia civilizatória, não é que a gente tem como transformar 7 bilhões de pessoas em comunidades tradicionais, não é? Mas a gente tem que aprender que não dá para manter o mesmo padrão de produção e consumo, de produzir rejeitos e de nos sentir prósperos, de nos sentir felizes. Tem uma cosmovisão que a gente deve ser atravessado. Todo o nosso esforço para eliminá-los ou assimilá-los, né? Todo o nosso esforço agora deve ser para aprender com eles, talvez como encontrar o caminho de Jó. Eu tive boas experiências no Equador, né? Eu tenho uma amiguíssima querida, amigos queridos lá, a Yolanda Tacabades, a Marianela, enfim, vários amigos, e trabalhei num projeto durante alguns anos com o pessoal da Fundação Futuro Latino-Americano, e uma das coisas que eu percebi, que até dá vergonha, é como nós, brasileiros, a gente fica de costa, né, Gustavo e Elimar e outros colegas, né, para a América Latina. Eles têm um conhecimento integrado, uma articulação brilhante, invejável. E a gente, sabe, é ignorante mesmo, né? E eu, nesse processo de trabalho durante mais de 5 anos, né, aprendi muito, e o projeto era exatamente isso: como promover uma integração da América Latina que não seja só econômica, comercial. Onde está a integração cultural? Onde está a integração em que a gente primeiro vira amigo, a gente primeiro se conhece, pratica a alteridade, depois a gente faz negócio. É assim que as coisas funcionam. Fica mais fácil fazer negócio com quem a gente conhece, com quem a gente respeita, com quem, enfim, a gente quer caminhar junto. Eu acho que é disso que se trata. E acho que, em se tratando de Amazônia, eu defendo um plano Marshall para a Amazônia. Não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia peruana, boliviana, equatoriana, a Amazônia, enfim, os 9 países da Amazônia. A gente começar com fundos dos nossos países, fazer um plano de desenvolvimento sustentável que cada um vai fazer dentro do seu país, e, a partir daí, a gente captar recursos para fazer com que aqui seja o lugar da sustentabilidade econômica, social, cultural, ambiental, política, ética, estética. E eu termino agradecendo por essa possibilidade de dialogar, né? Eu sonho com um mundo que seja, ao mesmo tempo, próspero, diverso, democrático, sustentável, não é? E que a gente possa ter uma nova maneira de caminhar. Acho que o grande problema, no fundo, é, de fato, uma crise civilizatória que atravessa em várias dimensões, né? O Freud diz que existem 3 no mal-estar da civilização, né? 3 coisas que são razão da nossa infelicidade e da gente se mover para combater, né? É a prepotência da natureza por sobre nós, a fragilidade do nosso corpo e as formas de regular as relações da gente, né, na família, no Estado e na sociedade. É disso que se trata ainda hoje. Só que, para mim, era o mal-estar na civilização. E eu acho que hoje a gente deu um passo pior, que é o mal-estar da própria civilização. Quando ele diz que nós somos seres que se sustentam em próteses, nós criamos tantas próteses
que elas estão nos engolindo. Nós somos seres que nascem incompletos, nós carecemos dos instintos e vamos nos completando uns com os outros, mas também com a nossa tecnologia, não é? E sendo uma espécie, não é, exossomática e não endossomática, como são os animais, que são autossuficientes, já sabe achar a teta da mãe, já sabe comandar quando nasce, já sabe relinchar quando o potrinho nasce, nós temos que aprender a ser gente, né? E aprender a ser gente é aprender a se relacionar consigo mesmo, com a natureza e uns com os outros, porque sem isso nós estamos destruindo as condições que promovem e sustentam a vida. Muito obrigada. Foi um prazer estar com um grupo tão seleto e poder conversar sobre temas, né, dessa trajetória aí de experiência vivencial, de paixão, né, por um mundo que seja economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso. Perfeito, Marina. Nós agradecendo a presença de todos. Eu já comunico que, a partir de janeiro, nós retomamos o debate com a questão da desigualdade social, que é a linha de ação coordenada por Jorge Jatobá, e já estamos também trabalhando para discutir os conceitos do cientista político Rosan Vallon, que é muito bem conceituado lá na França, e o livro dele é O Século do Populismo. Então, vamos discutir esse impacto dessa recessão democrática que está impactando todo mundo, agora no século XXI. E, como você falou, são várias dimensões e estão todas entrelaçadas. Agora, o cerne do Instituto é o fortalecimento da democracia. Então, a questão da crise ambiental, a questão da desigualdade social, a questão da educação como fator para a superação da pobreza, tudo isso são linhas de ações que nós pretendemos avançar e estamos muito honrados de ter tido esse prazer de ter você com a Patrícia, lá do Equador, o pessoal da Tomás, em Paris, o Gustavo Krause. Muito obrigado e até a próxima. E vocês serão convidados de honra nosso. Um abraço. Obrigada. Parabéns ao Instituto. Muito obrigada. João, tchau, tchau. João. Obrigada, João. Gustavo. Tchau, tchau. Oi, Marina. Não, Marina, você deu uma aula de sabedoria, Marina. De sabedoria, Marina. Obrigada. Grata, Marina. Grata. Graças, Marina. Obrigada, Marina. Tchau. Virtualmente. Tchau, Patrícia. Obrigada. Tchau, Marina. Tchau, Elimar. Tchau, gente. Hasta luego, Elimar. Paula. Hasta luego. Obrigada. Paula, tem o meu e-mail aí.